E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Melk Brito e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre a história de Picos. O primeiro vídeo está nesse card aqui. Fica melhor para você se contextualizar no que eu tô falando agora. Nós estamos em plena República Velha no Brasil. O ano é 1894 e surge um probleminha dentro da política. O atual intendente, o coronel Elvídio Clementino, resolve criar um novo mercado público. Isso pode até soar legal, mas esse novo mercado público estava cercado de comércio, muitas casas de pessoas importantes na cidade, e essa nova construção seria do lado da casa do atual intendente e na frente da casa do coronel. E isso não agradou muito os comerciantes e alguns poderosos da época. Bateram pé e não queriam deixar que o mercado fosse construído. Eu sei que isso gerou uma confusão porque os comerciantes ficaram loucos, que iam perder o poder de atração quando o pessoal do interior vinha para a cidade para comprar as coisas no mercado e aproveitava e comprava as coisas nos outros mercados que tinham ali. Os italianos ficaram loucos com a ideia e não queriam aceitar. Inclusive, ofereceram construir com o dinheiro do próprio bolso um mercado no lugar daquele que estava. Ampliar, modificar, mas não aceitaram. O conselheiro presidente da Câmara tentou justificar essa mudança de local com um projeto de um novo mercado público, maior, e que os comerciantes de dentro do mercado não iam precisar pagar mais aluguéis. Mas o pessoal, inclusive dentro do próprio partido do intendente, não aceitou muito essa ideia, porque realmente ia afetar a economia, que era desenvolvida ali aos arredores. Começou a haver um racha dentro do partido da situação, foram até o governador do estado, mas não teve jeito. O novo mercado foi construído em 1895. E para surpresa de muitos, o novo mercado era do mesmo tamanho do antigo e os pontos arrendados continuavam a pagar os aluguéis. Não mudou muita coisa, só de lugar. A única vantagem que aparentemente tinha é que o prédio estava numa área isolada, então dava para crescer ali nos arredores do novo mercado. E aí os comerciantes tiveram que fazer uma logística para mudar de lugar, mudaram as casas de lugar, e é aí que se dá origem à Rua dos Italianos, porque eles migraram para mais perto do mercado, porque senão as vendas iam ficar bem fracas. Inclusive tem uma história maravilhosa dos italianos, porque tinha uma mulher que eu considero ela a primeira blogueira de Picos, que era Anna Stopelli. O pessoal conta que na missa de domingo ficava na expectativa dela chegar, porque ela era uma mulher bonita, imponente, alta, vestia roupas belíssimas e as mulheres ficavam olhando para ela e copiando os modelos de roupa que ela vestia, os gestos que ela fazia. As mulheres ficavam na missa olhando e tentando repetir, todo mundo achava bonito e comentava na cidade. Era um acontecimento na missa de domingo. Mas vamos voltar para o ponto principal. Nesse período, dois partidos dominavam a política picoense e ficavam brigando entre si para ver quem assumia o poder. De um lado, o Partido Republicano Democrata, do outro lado, o Partido Democrata Popular. O grupo político do atual intendente, devido a essas confusõezinhas do mercado, perdeu muita força e prestígio. O grupo político do coronel Raimundo Antônio de Macedo e do outro coronel Joaquim das Chagas Leitão indica como candidato a intendente Firmino Rodrigues de Brito, que era genro do coronel Raimundo. E eles vencem e Firmino é declarado o intendente municipal. Nesse mesmo ano de 1896, o antigo intendente, o coronel Elvídio Clementino de Souza Martins, acaba morrendo. Nesse período, Picos tinha 6 ruas principais. Tinha a Rua Velha, que era onde ficava a capela de São José das Botas, que hoje é a atual igrejinha do Sagrado Coração de Jesus. Tinha a famosa Rua do Foguete e suas adjacências com meretrícios. Tá escrito no livro, não inventei nada disso aí não. Tinha a Rua da Intendência, que era a rua que ficava a Prefeitura Municipal, que ficava a cadeia pública, a residência dos importantes da cidade. Era bem no centro e era onde ficava o mercado antigo. Tinha a Rua dos Italianos e ligada à Rua dos Italianos tinha a Rua Coriolino de Carvalho. Essa rua é a que seguia o Morro da Mariana, que é o morro onde fica a Aerolândia agora. E tinha a Rua de Santo Antônio, que ficava ali perto da Matriz, no caminho para a prefeitura. Olha que coisa interessante, nesse período a cidade tinha um clima agradável, muito por conta do Rio Guaribas, as lagoas que o Rio Guaribas formava, os olhos d'água, as grotas, uma cobertura vegetal dos morros da cidade. Isso tudo gerava um clima bom. O Rio Guaribas era assim um marco dentro da cidade. O pessoal pegava água para beber de lá, usavam para lavar roupa, prato, panela, e tinha um hábito que deixava os italianos chocados, ou pelo menos alguns dos italianos. O povo de Picos amanhecia, ia para o rio de pijama fazer o seu asseio matinal. Os italianos ficavam loucos com essa cultura picoense. Imagina um monte de gente de pijama se asseando. Que cena maravilhosa. Só o Rio Guaribas para guardar essas lembranças. Nesse período também as ruas de terra começavam a ser calçadas. Houve uma reforma na Capela São José de Botas. Em 1900 tem uma nova eleição e vence
vence o candidato do mesmo grupo político do atual intendente, que é o Joaquim das Chagas Leitão, ou o famoso Coronel Leitão. Nesse mesmo ano da posse do Coronel Leitão, lá no Distrito Federal do Rio de Janeiro, tomava posse como prefeito o doutor Antônio Coelho Rodrigues, um picoense, nascido na Fazenda Boqueirão, no casarão da Fazenda Boqueirão. Foi para fora estudar direito, foi um famoso jurista. Importante demais isso. Um picoense naquela época. Acontece também a inauguração do telégrafo da cidade, uma linha de Teresina até Picos. Esse telégrafo era o que transmitia as mensagens através de códigos. Olha a tecnologia chegando aqui. E tem um registro até do engenheiro que implantou essa linha de telégrafo, que foi o Dr. Elesbão Veloso. Inclusive tem uma cidade no Piauí com esse nome, e eu sei que você conhece. Em 1901, toma posse o novo juiz da comarca de Picos, Dr. Urbano Maria Eulálio. A cidade é atingida também por uma epidemia de varíola. Essa epidemia era no país todo, inclusive foi o da revolta da vacina no Rio de Janeiro. É nesse mesmo período que acontece. Aqui em Picos matou muita gente. Não a vacina, a doença. Também é criado o primeiro Código Municipal de Posturas, que era uma legislação a respeito dos problemas específicos do município, e Picos tem a sua primeira legislação própria. Em 1902 é eleito como intendente Armínio Benevides de Araújo Rocha. São criadas em Picos 2 brigadas de infantaria da Guarda Nacional, e logo em 1904 a intendência muda. E agora o intendente é Firmino Rodrigues de Brito, aquele mesmo que já havia sido eleito anteriormente. Esse é o período que chegou o querosene em Picos. Enquanto no mundo estava se espalhando a cultura da eletricidade, em Picos chegava o querosene. Pouco atrasado, mas chegou. O importante é que chegou. Em 1908, sai Firmino Rodrigues de Brito e volta Armínio Benevides. E uma oposição liderada por Manuel Rodrigues de Brito causam uma confusão na cidade. Eles invadem a cadeia, quebram tudo e soltam os presos. O que aconteceu depois eu não sei, não encontrei nada escrito, mas deve ter dado uma confusãozinha boa para poder isso ter acontecido. É criado também o primeiro jornal de Picos, chamado O Aviso. Quem fundou esse jornal foi o Coronel Leitão, então é perceptível que havia algumas coisas políticas dentro desse jornal e dessas publicações. Inclusive, eu acho que essa máquina do primeiro jornal de Picos tem lá no Museu do Piauí em Teresina. Se você for em Teresina, quiser passar lá no museu, é só você perguntar, fica da parte de baixo. Muito interessante. Também chega a Picos o vigário João Hipólito de Souza Pereira, que depois viria a se chamar Monsenhor Hipólito. Era uma pessoa de fama muito boa, muito humana, de um coração muito grande. Ajudou a mediar muitos conflitos em Picos, das revoluções que passavam por aqui, ou nas calamidades de doenças. Em 1912, nova eleição e o intendente muda. Antônio Rodrigues da Silva é eleito intendente de Picos. No dia 1º de abril desse mesmo ano, o Dr. Antônio Coelho Rodrigues, que já era senador pelo Piauí, é acometido de uma doença no Rio de Janeiro e vai para a Suíça se tratar, mas no caminho ele acaba falecendo, no dia 1º de abril de 1912. Chega em Picos a soda cáustica para fazer sabão caseiro, a economia se movimentando. Em 1913 tem a criação da primeira banda de música de Picos, a Banda de Música Primavera, criada por Monsenhor Hipólito e pelo senhor Benedito Reinaldo. Surge também o jornal O Rebate, que era orientado pelo atual prefeito, então parecia haver uma rixa aí entre o Aviso e o Rebate. A política sempre movimentando na cidade. Em 1915, mais uma grande seca em Picos. E em 1916, a reeleição de Antônio Rodrigues da Silva, que agora tem como vice Francisco de Souza Santos, ou mais conhecido como Coronel Chico Santos. Em 1918, mais uma epidemia chega na cidade. Agora a gripe espanhola. E mata muita gente. O atual intendente morre e o vice-intendente assume, que é o Coronel Chico Santos. Em 1920, uma nova eleição e o Coronel Chico Santos ganha. Esse ano, a vida cultural picoense parece que começa a desabrochar de verdade. Porque aí vai ter o coro paroquial, encenações teatrais, concerto de violão, recitais de poesia, eventos recreativos, eventos de filantropia na cidade. Tá tudo bem aflorado. Coincidência ou não, esse é o ano do nascimento de um dos maiores escritores do Piauí e da cidade de Picos, Fontes Ibiapina. Em 1922 é comemorado o centenário da independência do Brasil e Picos tem uma grande festa. Em 1923, o professor Miguel Lidiano funda o Colégio Felisberto de Carvalho. E pelas mãos do senhor José Raimundo Maia, chega em Picos o primeiro carro.
Deve ter sido muito curioso o que aconteceu quando chegou esse carro. Em 1924, Coronel Chico Santos é candidato à reeleição e vence de novo. Agora não é mais uma grande seca que acontece em Picos, é uma grande enchente do Rio Guaribas. Uma nova reforma na Capela de São José de Botas é feita e em 1925 aquele mercado novo fica velho e agora muda para o mercado novo, que é o prédio atual. Que já tá velho e já tem um novo pra mudar. Mas não mudou, mas vai mudar porque já é velho. O tempo passa mesmo, não tem essa. Esse é o ano em que passa por Picos a coluna Prestes. E aí causa um rebuliço na cidade, porque o povo tá com medo, o povo tá assustado. E aí Coronel Chico Santos, que é o intendente, ajuda a resolver a situação, a conversar com todo mundo. Monsenhor Hipólito também ajuda nessa conversa, para passar tranquilidade para todo mundo, para não ter prejuízo nenhum por aqui. Ainda bem que a gente tinha esses dois para ajudar, porque a sociedade ficou louca. No ano seguinte, 1926, passa em Picos as tropas legalistas gaúchas e baianas, atrás da coluna Prestes que tinha ficado do ano passado lá. Que confusão. Acho que o povo de Picos estava assustado nesse tempo. Em 1927 acontece uma das mais conturbadas situações políticas no estado do Piauí, com uma troca enorme de governadores. O Partido Republicano se divide e em Picos o Coronel Leitão, que já estava na oposição na política local, alinhado com o governador atual, se torna uma grande influência na política local. Em 28, o Piauí muda de governador, Matias Olímpio sai e entra Joca Pires. Com essa mudança, muda também a posição política de Picos, e aí o controle não fica mais com o Coronel Leitão, agora fica com o Coronel Chico Santos, que era situação, virou oposição e agora era situação de novo. Mas ele continuava prefeito. A questão era só de aproximação com o governo do estado. Dia 15 de agosto desse ano de 1928 acontece a inauguração da energia elétrica em Picos, por mais que tenha sido só para alguns favorecidos, mas chegou. Quem faz todo esse processo é um engenheiro cearense, Dr. Adálio Caminha Rocha. A mulher dele, Dona Anita, entrega para Monsenhor Hipólito uma quantia de 10 contos e 100 mil réis. Esse dinheiro foi levantado com as quermesses para ajudar na manutenção da matriz de Picos. A matriz é ampliada, modificada, embelezada, fica uma beleza. Em 1929 acontece um marco enorme na cidade de Picos, porque é fundado o Grupo Escolar Coelho Rodrigues, de onde surgem as primeiras professoras de Picos, Ricardina de Castro Neiva, que foi homenageada no Salivag desse ano, Maria das Neves Cardoso Santos, Alda Rodrigues e a diretora Alborina Silveira Reis. Coronel Chico Santos se candidata a deputado estadual e é eleito com 8.527 votos. Na época foi considerado unanimidade. Hoje não dá pra nada. E aí, como agora ele vai ser deputado, quem assume é o vice-intendente, Antenor Martins Neiva. Em 1930, a Rua Coriolino de Carvalho é ampliada e se torna a primeira rua larga de Picos. É onde hoje é a Avenida Getúlio Vargas. Um dado curioso é que a Avenida Getúlio Vargas era uma ladeira. E aí Elvídio Nunes, quando era prefeito, mandou nivelar. E é por isso que você tem umas calçadas altas desse lado. No dia 20 de novembro desse mesmo ano, nasce em Picos Osílio Albano, que iria ser o grande percursor do museu, que ia guardar muita história e muito material, muitos objetos, muitos documentos, para que hoje esse vídeo, inclusive, fosse possível de fazer. Nesse período, o Brasil tem um problema com a política do café com leite, lá com São Paulo e Minas Gerais. Acontece uma racha entre os dois, e aí o pessoal de Minas Gerais se une a outros partidos do Rio Grande do Sul e na Paraíba e monta uma chapa para concorrer a presidente. Essa chapa é formada por Getúlio Vargas e João Pessoa. Quando as urnas se abrem, Getúlio Vargas perde a eleição. Depois, João Pessoa é assassinado e há muitas suspeitas de fraudes eleitorais. Com isso, Getúlio Vargas caminha até o Palácio no Rio de Janeiro e toma o Brasil por um golpe. E agora quem comanda é o partido de Getúlio Vargas, que é a Aliança Liberal. Quem fazia parte desse grupo, em Picos, o Coronel Leitão. E agora ele assume como intendente. Antenor Martins Neiva é destituído do cargo e o Coronel Leitão senta na cadeira. Depois disso muda, Getúlio Vargas escolhe vários interventores para alguns estados, inclusive o Piauí. Aqui o interventor é Humberto de Aria Leão, que coloca como intendente daqui Eliseu Pereira Nunes. Humberto Aria Leão não faz uma gestão muito boa e logo ele é substituído por um interventor tampão chamado Joaquim Lemos Cunha. Aí Joaquim muda de novo o intendente municipal e dá a cadeira para Justino Rodrigues da Luz, ou Justino Luz, ou na época conhecido como Seu Justino. Seu Justino fez um curso de farmácia, mas não completou, só fez 3 anos. Voltou para Picos, abriu a Farmácia do Povo e ele era muito certeiro nos remédios que ele fazia. Eu acho que é uma questão de dom, muito humano, um político muito hábil que começa a fazer história dentro da política em Picos. O interventor tapa-buraco sai
sai e entra o famoso Landry Salles. E aí Landry Salles muda o intendente municipal de novo. Isso tudo em 31. E aí quem assume como intendente é Philandro Julef Portela Richard, que rapidamente foi substituído pelo capitão Brás Costa. Em 32, muda-se de novo o intendente. O interventor do estado, Landry Salles, agora coloca como intendente municipal o sargento Plínio Mozart de Moraes. Ainda em 32, Plínio Mozart de Moraes sai e é substituído por Seu Justino. Assume de novo como intendente. E é nesse mandato de Seu Justino que o prédio novo do Grupo Escolar Coelho Rodrigues é inaugurado. No outro ano, uma nova mudança. Em 33, Eliseu Pereira Nunes volta a ser intendente de Picos. E é nessa gestão que começa a chamar intendente de prefeito. Você acredita que Eliseu ficou doente, teve que ir para o Rio de Janeiro se tratar? E aí, por 5 meses, outro intendente aparece. Brocardo das Chagas Leitão, filho do Coronel Leitão. Olha ele aparecendo de novo aí. Ele assume por 5 meses, Eliseu volta e assume o poder para enfrentar uma eleição. Porque em 35 surge uma nova constituição no país. E aí voltam-se as eleições. Picos tem 2 candidatos a prefeito. Eliseu Pereira Nunes e Seu Justino. Quem vence? Eliseu Pereira Nunes. Mas há um novo risco de fraude em uma das urnas. Se comprova a fraude, a urna é anulada e por 11 votos, Seu Justino é eleito prefeito de Picos. Em 37, o Estado Novo é implantado no Brasil, e aí Seu Justino é destituído do cargo. E o interventor do estado do Piauí, senhor Leônidas de Castro, coloca quem como prefeito? Coronel Chico Santos. Nesse mandato que tem início a escola Landry Salles. Em 38, Coronel Chico Santos sai do poder e entrega o cargo de prefeito ao seu filho, Adalberto de Moura Santos. Nesse mandato, muitas coisas vão acontecer. Em 39, é inaugurado o primeiro campo de pouso de Picos e pousa o primeiro avião na cidade. Outro grande acontecimento que deve ter parado tudo por aqui. Em 42, é inaugurada a Praça Félix Pacheco. Em 43, chegam as Filhas do Coração Imaculado de Maria e elas dão início no ano seguinte às atividades do que nós chamamos hoje de Colégio das Irmãs, ou Instituto Monsenhor Hipólito. Nesse mesmo ano de 43, Monsenhor Hipólito morre em Teresina. E no ano seguinte, com o início das aulas do Colégio das Irmãs, ele é homenageado com o nome da escola. Também em 44, vem a Picos a primeira agência do Banco do Brasil. E em plena Segunda Guerra Mundial, o país envia a Força Expedicionária Brasileira para a Itália. E 2 picoenses vão para a guerra para ajudar a cuidar dos enfermos. Eli Martins e Hilda Policarpo, consideradas heroínas de guerra. Hilda Policarpo que foi professora de Alzildo Albano. As histórias se cruzam aí. Em 45 é inaugurado um novo prédio da Prefeitura de Picos e um novo matadouro público. Em Picos é criado também o Tiro de Guerra, que era um grupo formado pelo Exército Brasileiro que formava atiradores e cabos de segunda categoria para o Exército. No dia 10 de julho desse ano de 45, na casa do seu Raimundo de Carvalho Neiva, é instalado em Picos o diretório da famosa UDN. Cai Getúlio Vargas e as coisas mudam aqui também. O interventor federal muda tudo, inclusive o prefeito de Picos, que agora é Dr. Antenor Martins Neiva. Em 46, o general Dutra é eleito presidente do Brasil. E em Picos quem assume? Coronel Chico Santos. No ano seguinte, em 1947, Picos é o único município do Piauí que elege 4 deputados estaduais. O Brasil volta ao movimento democrático e o Dr. José da Rocha Furtado, que era governador, muda o prefeito da cidade. E agora quem assume? Seu Justino. É nesse período que também chega a Assembleia de Deus por aqui. Seu Justino fica pouco tempo e no ano seguinte entrega a cadeira como prefeito interino para Abílio Coelho de Carvalho. Abílio Coelho de Carvalho convoca as eleições e entra na disputa Celso Eulálio e o Dr. João de Moura Santos. Celso Eulálio vence com ampla maioria e quando eles estavam se preparando para comemorar, na noite daquele dia, o prefeito interino Abílio é baleado e morre 5 dias depois. Quem assume provisoriamente a prefeitura para entregar o cargo para Celso Eulálio é Maria do Socorro Portela Marcílio, a primeira mulher prefeita de Picos. No dia 21 de abril, ela entrega o cargo para Celso Eulálio e as coisas parecem se acalmar. Mas aí vem uma nova enchente do Rio Guaribas. O povo estava mal, estava desanimado, mas aí a BR-320 é inaugurada na cidade. É a famosa Transamazônica. Em 1949, é criado em Picos o Ginásio Estadual Picoense, que recebe o nome de Unidade Escolar Marcos Parente. É o primeiro ginásio de Picos e isso é motivo de muita comemoração. Mas a festa maior fica um pouquinho mais na frente, porque começa também a construção da ponte sobre o Rio Guaribas, a Praça Félix Pacheco vai ficando mais bonita
Em 1950, a cidade de Picos já está com praça nova, tem uma quantidade maior de foto, começa a foto de uma primeira comunhão aqui na cidade de Picos. E recebemos aqui a visita de um candidato a presidente da República, o brigadeiro Eduardo Gomes. Ele não ganhou, mas mostra Picos como uma cidade importante já. É nessa mesma época que começam a ter alguns registros da presença batista aqui na cidade. Em 1951 é eleito o prefeito Seu Justino Luiz, ele de novo. É eleito pela UDN. A turma do ginásio, recém-criado na cidade, funda um jornal chamado A Flâmula. E foi um jornal que ganhou muito prestígio popular na época. Formado por estudantes do Grêmio Literário da Costa e Silva. No ano seguinte, em 1953, se forma a primeira turma do ginásio da cidade de Picos. Isso é tão importante que na festa a cidade para. Em 54 é fundado o Picoense Clube e em 55 é eleito e toma posse o prefeito Elvídio Nunes de Barros. Nesse ano também temos a inauguração do Hospital São Vicente de Paulo, que hoje é conhecido como Dr. Oscar. No final desse ano, no dia 20 de dezembro, é comemorado o centenário da elevação de povoado à vila aqui na cidade de Picos, a Vila dos Picos. E aí tem inauguração, banquete, danças folclóricas, feira de amostras e um baile que coroa a rainha e as princesas do centenário. Ceci Moura Campos, Maria do Carmo Cardoso e Francisca Moura Barros são as eleitas. Na eleição de 59, Elvídio Nunes se candidata a deputado e como prefeito de Picos assume o seu vice, João de Carvalho Moura. E na eleição de prefeito, adivinha quem ganha? Seu Justino Luiz é prefeito de Picos de novo. Em 1960 acontece a maior enchente da história da cidade e a mais devastadora. Grande parte da cidade acabou. Em 63, quem vence a eleição é João de Deus Filho. Em 64 é inaugurado em Picos o Cine Park, o primeiro cinema da cidade. Em 65, o desfile do 7 de setembro já está muito bem instalado, já está no calendário da cidade, já está muito bem festejado. Em 1966 é inaugurado o Museu João Gomes Caminha. O fundador desse museu é o Dr. Osílio Albano. Também é inaugurado o Estádio Municipal e Picos é escolhido pelo Instituto Brasileiro de Assistência aos Municípios como cidade modelo. Isso por causa da produção fundiária que acontecia aqui na cidade. Enquanto todo o estado e praticamente todo o Brasil vivia nos latifúndios, Picos se concentrava nos minifúndios, que eram propriedades de pequena extensão, mas que se autossustentavam. Em 67, quem vence a eleição é Oscar Neiva Eulálio, do MDB. Depois ele vai concorrer a deputado e vence. Quem assume no lugar dele, em 1970, é o seu vice, Francisco das Chagas Bezerra Rodrigues. É nesse ano que é construída e instalada em Picos as Indústrias Coelho, uma grande indústria têxtil aqui na cidade. Período também dominado por muitas bandas que começaram a fazer sucesso aqui em Picos, como os Rebeldes, os Leões, que era muito agitado sempre, faziam muito sucesso mesmo. Em 1971 é a vez da Arena tomar o poder político da cidade, e quem vence a eleição é Antônio de Barros Araújo. E é nesse ano de 71, entre os dias 22 e 23 de maio, que é transferido o 3º Batalhão de Engenharia e Construção de Natal para Picos. Em 73, em outra eleição, o Arena continua mandando, e o eleito dessa vez é José Nunes de Barros. Tem até uma foto da posse dele. Em 1974, muita coisa nova acontece por aqui. Colocam uma fonte luminosa na Praça Félix Pacheco, a BR-316 ganha asfalto e aí Picos se torna um importante eixo rodoviário no Nordeste. É criada pelo Papa a Diocese de Picos, e no dia 13 de junho nasce o jogador mais importante da história de Picos, Leonardo. Em 1975 é fundada a primeira igreja batista de Picos. Também é oficialmente instalada a diocese da cidade, com a posse de Dom Augusto Alves da Rocha. Em 75 acontece uma reforma do estádio municipal. Aí ganha arquibancada, ganha vestiário, ganha banheiro, ganha um gramado novo, porque no ano seguinte, em 1976, é fundada a Sociedade Esportiva de Picos, o CEP. Em 1977, quem é eleito e toma posse como prefeito de Picos é Severo Maria Eulálio,
que era bisneto do primeiro intendente de Picos, que a gente viu no final do primeiro vídeo e no começo desse. Mas no meio do mandato, em 1979, o prefeito estava indo em direção a Teresina para pegar um voo para Goiânia, onde ia tratar do serviço de instalação da Faculdade de Picos. Mas ali perto de Valença, ele sofre um acidente automobilístico e morre. Eu encontrei uma foto muito significativa, que é de Severo Maria Eulálio com Ulisses Guimarães. E os dois tiveram uma morte trágica. Interessante como as coisas acontecem. E em 1979, quem toma posse como prefeito de Picos é o vice, Valdemar Rodrigues de Souza Martins. É nesse ano que no dia 12 de julho acontece um teste na cidade de Picos, o teste de uma rádio. E esse teste é feito com o programa O Correspondente do Interior, do locutor José Elpidio, e é sucesso de audiência. Mas só no dia 29 de julho é que oficialmente, às 8h43 da manhã, entra o sinal da Radiodifusora de Picos. O proprietário dessa rádio do sistema de comunicação é o Dr. Elvídio Nunes de Barros. Uma multidão estava na porta da rádio, ouvindo, vendo aquilo tudo e abraçavam os locutores e eles eram mimados. E o povo ia visitar e mandava carta, era sucesso na época. Porque antes o que tinha na cidade eram megafones que ficavam no alto do morro e aí davam as notícias, tocavam as músicas, as propagandas. Inclusive, no domingo do Dia das Mães, de manhã cedo, tocavam a música em homenagem às mães. E uma das músicas que tocavam nesse megafone era da revelação juvenil José Leão. Olha essa música chamada Flor Mamãe. Ela se chama Flor Mamãe, que só nasce no jardim do coração. Sucesso na época, hein? Na eleição de 1983, quem vence e se torna prefeito de Picos é Abel de Barros Araújo. No ano seguinte, em 84, Picos recebe uma visita ilustre, Luiz Gonzaga. Vai lá no Recanto dos Maçons e faz a festa, o povo vai lá. Ainda hoje o pessoal lembra muito bem dessa festa. Em 1989, o prefeito de Picos é José Nery de Souza, o famoso Zé Nery, e é também o ano da morte de Osildo Albano. Em 90 chega a segunda Igreja Batista de Picos e em 91 o CEP conquista o primeiro título estadual, o primeiro time do interior do estado a vencer um campeonato estadual profissional de futebol. É mais ou menos nesse período também que surge o hino de Picos, escrito pelo grande Guanambi Sonial. Grande músico que tivemos aqui em Picos. Lembra da música da Escada do Morro? Adeus, Escada do Morro. Maravilhosa essa canção. Você tem que conhecer as coisas daqui também. Entre 93 e 94, Abel de Barros Araújo é de novo prefeito de Picos. Em 94 tem o segundo título do CEP. 97, Zé Nery é o prefeito de Picos. E aí vem o terceiro título estadual do CEP. E no ano seguinte, o quarto título estadual. Depois de Zé Nery, o prefeito é Gil Paraibano. E nessa gestão, o CEP vence a segunda divisão do campeonato estadual. No ano de 2005, entrava no ar pelo canal 13 ATV Picos. Depois disso, Gil é reeleito e depois Kleber Eulálio é eleito, sai para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado e Padre Valmir assume como prefeito e depois é reeleito. E agora é nossa vez de continuar escrevendo essa história. Com esse vídeo eu quero te incentivar a pesquisar e conhecer a história da sua cidade. Se você tem objetos antigos, documentos antigos, converse com o museu, saiba como você pode doar. E algo mais importante, conheça o museu da sua cidade. O museu daqui de Picos está aberto e pronto para te receber. Eu fui lá esses dias e fiquei encantado com o número de coisas que tem lá. E no final me disseram assim, só tem 3% exposto. O restante está guardado porque não temos espaço. Você não pode deixar morrer a nossa história. O passado é muito importante para construirmos um futuro. Todo documento, todo arquivo e toda história que é contada para você, por favor, repasse. Escute os mais velhos, escute os seus avós, os seus pais. Escutem as histórias. Nós precisamos ouvir as histórias e colocá-las para frente, para que as futuras gerações possam se lembrar de tudo o que aconteceu por aqui e não repetir os erros do passado. E eu quero encerrar com parte de uma crônica escrita pelo Dr. Elvídio Nunes de Barros. Ele diz assim: pobres daqueles, porém, que não conhecem o passado, que não se inspiram no passado, que não respeitam o passado, que não aprendem com o passado, que não têm memória, que não cultuam o passado. Triste do povo que não tem memória, que não tem passado.